Continuando com esse estudo, com esse adquirir de conhecimento, quando o apóstolo Paulo, então, ele se intitula como qualificado por Deus e escreve a Timóteo, o seu verdadeiro filho na fé. Então nós sabemos sobre a vida do apóstolo Paulo, que foi um grande guerreiro espiritual, um homem que foi além das suas possibilidades para a pregação do evangelho, foi um homem altamente qualificado, podemos dizer que completamente, espiritualmente ele era um homem completo. E então o que acontece? Ele realmente fez e avançou muito a favor do evangelho. Em Romanos capítulo 15, do 22 ao 24, ele fala até da possibilidade de ele ter pregado na Espanha, que é uma língua muito similar ao português, ao nosso idioma. Ele fala em Atos dos Apóstolos capítulo 19 que acredito até que foi nessa ocasião, neste local, que ele se deu o auge do seu ministério. A Bíblia diz em Atos 19, do 10 a seguir: durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O versículo 9 diz assim: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então foi um grande ápice, o grande auge do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, ao qual ele deixou lá posteriormente Timóteo para ensinar e para cultivar aquilo que ele havia plantado. E vejam só que ele ficou durante 2 anos nesse lugar, na cidade de Éfeso, e a Bíblia diz que no espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Um continente todo pôde ouvir a palavra do Senhor, porque ali então era um lugar estratégico, uma cidade, uma ponte para muitos municípios, ligações, elos, pessoas que vinham de toda a Ásia, queriam ir para a Europa, uma cidade realmente que as pessoas procuravam, E então Paulo achou esse lugar estratégico, esse ponto, a fim de dar ensejo à pregação da palavra. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 16, 9, ele retrata sobre isso quando ele diz em 1 Coríntios 16, 9, ele fala porque uma porta grande ficarei, pois, em Éfeso, falando sobre o local, ficarei, pois, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Então, ali era o local que realmente se deu o auge do seu ministério, e ele diz que uma porta grande e oportuna para os trabalhos se me abriu no Senhor e há muitos adversários. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, então, ele
foi e se esforçou e pregou, esse homem que era um fabricante de tendas, em Atos 18, do 1 ao 3, diz que ele era um fabricante de tendas, né? Ele se esforçou muito, sofreu muito pelo evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 11, do 22 ao 33, fala sobre açoites, naufrágios, falsos irmãos, poucos e maus bocados, muitos, né, vamos dizer até, que ele sofreu e padeceu pelo Evangelho, né, as extraordinárias revelações que lhe foram confiadas. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre essas revelações e diz: se é necessário que me glorie ainda, que não convém, passaria visões e revelações no Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis aos quais não é lícito ao homem referir, né? Então foram revelações extraordinárias, né? E ele então diz também em Filipenses capítulo 3 que tudo isso, né? Tudo isso, toda a sua formação, toda a sua cultura, né? Todo o seu conhecimento não passava de nada, né? Ele diz assim a sua linhagem em Filipenses capítulo 3, ele diz assim, é, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, por causa da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, tudo que ele adquiriu, que ele conheceu, né, que ele compartilhou, ele, né, a linhagem dele, as honras que ele obteve, né, o mestrado que ele teve, ele diz aqui que ele considerava como refúgio. Tem uma tradução que diz que as considera como esterco, né, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Né? Então, um homem que chega a tais conhecimentos, né, se ele retesse para ele tais conhecimentos, tais sabedoria, tais palavras, e não repassasse para frente, teria morrido tudo com ele, teria ficado, né? Teria ido ao túmulo, né? Se ele não tivesse escrevido, muito, se esforçado muito, viajado muito, compartilhado o evangelho, tudo estaria acabado juntamente com ele. Mas o que ele fez? Ele passou para frente os seus conhecimentos. Quando ele diz, quando ele escreveu para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, o que se passa a um filho? É o conhecimento, é o aprendizado, é compartilhar ideias, é compartilhar experiências. E foi o que ele fez quando ele adotou Timóteo como verdadeiro filho na fé. E é o que nós devemos aprender, né? Quando ele esteve lá em, em Derbe, em Listra, em Atos capítulo 16, apresenta como que ele conheceu a Timóteo. Atos 16 diz assim, Atos diz assim, chegou também a Derbe e a Listra, né, a viagem que ele fez para a região, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio,
Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Né? Então, naquela região, Paulo conheceu Timóteo e ele se engajou no ministério, e Paulo então passou a ensiná-lo. Né? E é o que nós devemos fazer: adquirir conhecimento, repassar experiências e o evangelho seguir em frente. Né? A gente sabe que Timóteo, a Bíblia diz que ele era um discípulo, diz aqui havia um discípulo chamado Timóteo, né? Filho de uma judia crente. A Bíblia fala sobre a mãe e a avó dele, em 2 Timóteo capítulo 1, apresenta sobre Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 1, diz assim, no versículo de 3 a 5, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, as lágrimas de Timóteo, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Então, o fato de Timóteo, né, a fé que ele tinha sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Né? Então, o Paulo conhecia a família de Timóteo, sabia que a avó Lóide, a mãe Eunice, né, eram pessoas que o tinham ensinado, né, a buscar Deus, a conhecer Deus, até que em 2 Timóteo 3,6, o apóstolo diz assim para Timóteo: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, Timóteo, desde criança, desde novinho, desde pequeno, foi instruído, né, nos caminhos de Deus. E então ele se tornou também uma pessoa qualificada para ser um homem de Deus, uma pessoa de Deus, um obreiro, uma pessoa de valor, né, para que pudesse também repassar os conhecimentos. Né? Timóteo viajou com Paulo, Timóteo escreveu cartas com Paulo. Né? Então, houve todo aquele aparato, todo aquele preceito de aprendizado, para que também um dia ele fosse qualificado. Um dia ele ficou ali na cidade de Éfeso para ensinar, né, para organizar e para fazer com que a obra de Deus fosse em frente.